Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatieri, irmão José. O texto de hoje tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para assim, perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo, a certeza de que o bem que praticas, cotidianamente, é uma bênção que se faz constante. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, agora nós vamos nos concentrar, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos nos imaginarmos dentro da congregação, sendo abraçados por todos aqueles franciscanos que estão lá postos, nos recebendo, nos amparando. Vamos nos sentir juntinho a eles, aos nossos guias espirituais, e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso. Aqui estamos, Senhor, humildemente, para realizarmos esse trabalhinho, essa tarefinha, Senhor, que nos dá tanta alegria, tanto prazer, Senhor, de servir na sua seara. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa a nossa congregação espírita Francisco de Paula. Abençoa os nossos lares. Abençoe todas as casas religiosas, Senhor, que está passando agora por momentos de muita dificuldade, difíceis, mas que muito em breve, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça, nós estaremos todos presencialmente para realizarmos esse trabalho. Ficai conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Então, agora eu peço a Marilene para abrir o microfone e fazer a leitura do Evangelho, uma página do Evangelho. Tem que abrir o microfone, tá, Marilene? Tá aberto? Tá, agora abriu. Tá. Ok. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Tá dando para ouvir? O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de poder auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade,
podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornai de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da humildade que tão grande o fez, colocando-os acima de todos os profetas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu terminei aí porque é maior, tá bom? Era mais extenso. Tá? Graças a Deus, Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A Jesus e a Francisco de Paula, damos iniciados os trabalhos da noite de hoje e passando a palavra ao nosso irmão Luiz Romeu. Seja bem-vindo, Luiz. Pode ligar o seu microfone. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Boa noite, queridos irmãos. É com imenso prazer que nós estamos aqui, essa casa que desde 95, né, nós entramos e passamos bastante tempo aí, eu acho que foram uns 20 anos, ou um pouquinho mais, que a gente ficou no Francisco de Paula, onde a gente estudou, se mudou, moldou e nos transformamos. E, com certeza, o Francisco Paulo é a nossa base, é o nosso chão. E como uma vez franciscano, sempre franciscano, a gente está ligado aí a essa casa de amor e caridade. Eu agradeço aí o convite dos companheiros, alguns que eu estou vendo aqui, morrendo de saudade, louco para dar um abraço. E a gente, para hoje, para o estudo de hoje, nós trouxemos, o egoísmo versus a caridade. Então, se a gente for pegar a etimologia, egoísmo, ego, é o eu, e ismo do grego, com ismo do latim, com ismo do grego, é a pessoa centrada nela mesma, aquela pessoa que em tudo é, vou até ler aqui para ficar melhor, para a gente ter um entendimento melhor, é a atitude ou hábito de um indivíduo que só se importa com as suas necessidades, interesses e opiniões, caracterizando por possuir um amor próprio excessivo e também que despreza as necessidades alheias. O egoísta, aquele que pratica o egoísmo, é aquela pessoa que só pensa nela mesma, nos seus interesses, em tudo aquilo que só para o seu bel prazer, não levando em conta aos que estão à sua volta, não levando em conta se vai causar algum prejuízo, não levando em conta mais nada a ninguém. E a caridade, que vem de caritas, do latim, que é amor, ternura, amor a Deus e ao próximo. A caridade é uma das 3 virtudes teologais: disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém, ou que está numa situação desfavorável, benevolência e piedade. Então, só na definição do dicionário, nós já vemos que uma é o oposto da outra. E o Kardec, a doutrina dos espíritos, ela vem frontalmente contra a luta contra o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, e o egoísmo é a maior delas. Tanto é que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que cabe ao Espiritismo extirpar o egoísmo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, o egoísmo. Que o egoísmo é a chaga da humanidade e tem que desaparecer da Terra, porque impede seu progresso moral. E ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, veja que é uma tarefa árdua para todos nós que estamos morejando no Espiritismo, porque nós temos que lutar contra o egoísmo. Mas aí também entra naquela questão, porque nós também temos que lutar contra o nosso próprio egoísmo. Nós temos que nos trabalharmos em nós mesmos para depois a gente poder auxiliar. E de que forma nós vamos conseguir isso? Como nós vamos fazer ter esse objetivo alcançado da luta contra o egoísmo? E a caridade, já que é o seu oposto, é uma das molas que vai fazer com que nós possamos vencer o egoísmo em nós mesmos.
né, para depois a gente poder auxiliar o planeta. A gente já se auxiliando, a gente já está praticamente auxiliando o planeta, a gente já vai estar fazendo isso, né? E, né, a gente pode ver, né, que a pessoa que é egoísta, quando ela pensa em si mesma, o egoísmo ela fortalece cada vez mais o materialismo. E cabe ao espiritismo mostrando a pré-existência da alma, né, a existência da vida após a morte, a reencarnação, para combater o materialismo, porque hoje em dia o materialismo está ficando cada vez mais reforçado, principalmente quando nós vemos que as pessoas estão muito dando a importância a ter do que a ser. Então, a gente vê sempre pessoas que querem o último celular da moda, querem aquele carro esportivo, e a mídia vai fazendo cada vez mais reforçar isso em todos nós, né? Vai exacerbando nas pessoas, né, o egoísmo. Eu vejo muitas vezes aquelas pessoas colocarem aquela frase: o importante é ser feliz, né? E muitas vezes, atrás dessa frase, o importante é ser feliz, né? Às vezes a pessoa é feliz, mas passando por cima da outra pessoa. Às vezes é feliz derrubando a outra. Eu só serei feliz se eu obter o cargo X, mas o cargo X está o fulano. Então, em vez da pessoa mostrar essas qualidades e ir galgando, que com o tempo, até chegar lá, muitas vezes a pessoa acaba se utilizando. E a gente vê muitos exemplos disso nas novelas, nos filmes, né, que, em vez de exaltar a prática do bem, o amor ao próximo, muitas vezes exalta essas coisas. A gente vê esses personagens, né, se dando bem, né, e as pessoas têm aquela ilusão como se essa vida fosse a única vida, né, como se valesse, a carne valesse tudo, e o que importa é o prazer dela nesse momento. Então, ela tem que obter o prazer dela de qualquer jeito, de qualquer forma, não importando o que ela faça para chegar a conseguir o seu prazer. Então, o egoísta vive como uma pessoa querendo satisfazer de todos os seus prazeres, de todos os seus gozos, né? Então, a gente tem que cada vez mais reforçar e mostrar para as pessoas a existência da vida após a morte, né? Que isso tudo vai caracterizar. Quando nós vemos alguns países por aí, as legislações autorizando abortos, autorizando eutanásias, e nós vemos o quanto isso é prejudicial para aquele espírito que vai estar passando por isso e a humanidade como um todo. Porque cada vez mais a humanidade vai criando grilhões que vão se prender a matéria, que vai dificultar a sua vida no plano espiritual, e a gente sabe que a vida é uma só, né? A gente passa para o outro lado, não é uma outra vida que a gente tem, é a continuação da vida, e a gente vai, no plano espiritual, nós vamos vivenciar e vamos levar para lá todas as experiências, tudo de bom e de ruim que nós fizemos. Então, né, eu desencarnei, eu não virei um santo, eu não vou ser o Santo Romeu, né? Eu vou ser eu com os meus defeitos, com as coisas boas que eu fiz, e isso tudo eu vou levar na minha bagagem. Mas não vou levar os títulos, né, a faculdade X, a pós-graduação Y, né? Tudo isso vai ficar aqui. O carro, o apartamento, tudo isso vai ficar aqui. Eu não vou levar a lugar nenhum. E a gente vê, eu me lembro do Richard Simonetti, que uma vez ele falando da Serra Pelada que existia antigamente, que era uma local de mineração que foi muito famoso no Brasil, em que o mentor dele levou ele para ver daquelas pessoas que ainda estavam com aquela sede de encontrar alguma coisa, alguma pedra, de enriquecer, que aquelas pessoas, quando saíam do corpo físico, elas voltavam, em vez dela ir para o plano espiritual, para trabalhar, para estudar, né, que é o que acontece com a gente quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico e vai para o plano espiritual, dependendo de como nós nos portamos, da nossa... Quando a gente pede oração, de como nós estamos, né? Em vez de acontecer isso, aquelas pessoas ali, elas continuavam minerando, mas só que com as roupagens de encarnações passadas, que eram sultões, príncipes, reis,
né, que ainda estava apegada ao ouro. Veja como a materialidade ainda nos trava, nos prende à vida terrena. Então, é de suma importância que todos nós temos que cada vez mais mostrar a realidade do Espírito. O Espírito tem cada vez mais ser mostrado, tem cada vez mais a existência, a vida após a morte. Né? Então, todas essas experiências que existem agora, com a graça de Deus, muitas faculdades têm feito estudos de experiência de quase morte, né? de várias coisas que acontecem, né, nesse plano. E isso é muito importante para a gente, porque está indo para as faculdades, e olha que nós tivemos Charles Richer, o Cesare Lombroso, que foram todos cientistas que na final da década retrasada, na década passada, que fizeram experimentos, que eram pessoas cientistas sérios, ganhadores de prêmio Nobel, que já provaram. Mas é como se a gente tivesse que, a todo dia, a gente ter que mostrar novamente que existe. Né? É muito... a gente, aquelas pessoas que não acreditam plenamente na vida após a morte, dizerem: eu nunca vi algum morto voltar para contar. E já voltou várias vezes. E nós temos diversos casos desses acontecerem. Né? No livro Voltei, né, que o Frederico Figner, que ele que era vice-presidente da FEB, ele com o Mário Quentão, eles fazem um acordo e lá em cartório registra e eles colocam o codinome Irmão Jacó, que quem morresse primeiro voltava para poder falar. E tempos depois, ninguém sabia disso, só os dois sabiam. E o Chico Xavier manda para a FEB aqui no Rio de Janeiro, que a FEB, a sede ainda era aqui no Rio, né, como começou, depois de Brasília, da fundação que foi para lá. Aí olha, o Chico mandou aqui uma correspondência dizendo que o Espírito está dizendo que vocês saberiam que ele que é irmão Jacó. Só depois de um tempo que o Mário Quentão deu um pulo e falou: é o Fred Figner. Aí pegou, contou a história, e aí veio o livro Voltei. E apesar disso, tem N casos, mas toda vez a gente tem que ficar provando, tem que ficar dizendo, e a gente não pode parar de falar isso, porque a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação, e só com a divulgação da continuação da vida e a gente praticando a caridade, revelando, porque a caridade, em suma, ela vai fazer com que nós cada vez mais nos desprendemos disso. É através da prática da caridade, de praticar o amor ao próximo, né? Que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, aquele a si mesmo é quando o ego, o eu, ele já desperta, ele já sabe que a vida dele só faz sentido se ele viver para auxiliar o outro. Ele vai viver para auxiliar o outro, para prestar assistência ao outro. Nesse sentido que Jesus disse, amar a si mesmo, que é aquele ser pleno que já sabe que ele é um ser espiritual, que ele não é um ser que vai perecer, que vai ficar ali na tumba, que ele vai continuar e vai ter várias existências. Então, esse ser sabe que é através da caridade que ele vai se moldar. Logicamente que, no princípio, a caridade ela ainda vai ser bem, às vezes, sípia. Às vezes a gente faz caridade, faz um ato não tão bom, faz uma caridade, não faz um ato tão bom. Né? Eu soube de um caso que houve um jantar beneficente com uma família, com a família imperial, ainda descendente da família imperial. E nesse dia, porque era da família imperial, nesse local, notou de gente. Uma pessoa que sempre comprava os jantares, porque não guardou o ingresso para ela ir nesse dia, ela ficou chateada, falou um monte de impropérios e falou que nunca mais ia auxiliar a instituição. Né? Ela saiu. Quer dizer, todas as vezes que ela ajudou, comprou um jantar para as crianças carentes, todos os atos dela, nenhum deles perderam a validade. Agora, pelo egoísmo, né, pela vaidade, pelo orgulho, uma vez que deixaram dela, não reservaram dela, ela vai parar de ajudar. Isso muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes a gente está no serviço de caridade, e às vezes por causa de uma besteira à toa, às vezes por discordar de alguma coisa, de algum companheiro nosso, aí de repente a gente fala: não vou mais trabalhar no centro espírita. Mas por quê? Nós trabalhamos para quem? É para Deus, para Jesus, é para o outro?
O outro vai fazer com que eu me porte? É o outro que decide sobre mim? É o outro que vai impedir que eu continue caminhando, trabalhando, talhando as dificuldades que eu tenho? Não, não é o outro. Sou eu. Então, o outro não pode ser monamestre. E se eu estou me incomodando com alguma coisa, se eu fiquei chateado com alguma coisa, eu tenho que olhar primeiro em mim mesmo, ver por que aquilo me incomoda, por que aquilo ainda está chamando atenção, e trabalhar em mim essas pendências que ainda tenho dentro de mim para poder continuar galgando, né? Então, infelizmente, a gente tem essas notícias, às vezes, tristes, de um companheiro que sai, que ficou chateado, mas a gente tem que lembrar que o trabalho é de Jesus. Todos nós somos chamados para trabalhar Em na Caraí, vinha. vou ter uma loja lá. Vamos ver se... Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha. Um mais cedo, um mais tarde. Um na primeira hora, outro na última hora. Mas todos nós mereceremos o salário que será pago pelo Senhor, né? Basta, então, a gente não ficar parado de mãos cruzadas ou, então, fazendo coisas que não deve, que isso a gente não pode, em hipótese nenhuma. Eu moro aqui perto da Casa da Mãe Pobre, né? Quantas vezes a gente, do Francisco Paulo, a gente vê aqui para a Casa da Mãe Pobre, ali por Urupaiti, que é aqui perto de casa agora, né? Muitas vezes. E, numa organização de almoço para aqui, uma senhora ficou chateada porque o almoço demorou a sair. Era um almoço para auxiliar os idosos. E depois desse dia ela também nunca mais voltou. E a gente ficou triste porque não são os idosos, porque ela não vem, o pai sempre substitui. Se não vem um, ele coloca o outro para fazer o bem. Mas ela que está perdendo a oportunidade de auxiliar, né? Ela que está perdendo a capacidade de ajudar, de oportunizar para ela a ajuda para o próximo, né? Porque a gente primeiro, né? Vou pegar aqui uma explicação. Primeiro a gente vai começar trabalhando em nós, né? Para erradicar em nós o nosso egoísmo, né? A gente vai ir trabalhando em nós, né? Cada vez mais a gente vai evoluindo, vamos trabalhando e vai incutindo no nosso psiquismo. Só quando a ação de fazer o bem ela chega na última camada do nosso psiquismo é que ela se torna perene, porque aí ela já está consolidada. Por isso que nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, que fez a caridade sem parar, mas ele foi um espírito que aos poucos ele foi fazendo. Não importa se o que nós fazemos ainda é pouco, ainda é incipiente, mas é o nosso momento. A gente não pode deixar de fazer, de parar de ajudar, de fazer a caridade. Porque toda vez que a gente faz a caridade, toda vez que a gente auxilia, aquela ação fica gravada na gente. Aí depois a gente faz de novo e vai fazendo de novo. Vai chegar um tempo, possa ser que não seja nessa encarnação, porque ninguém vai se transformar de uma hora para outra no Bezerra de Menezes, no Eurípides Barçanufo, né? Mas isso são conquistas do tempo, porque o Bezerra de Menezes também já foi um espírito lá atrás, como nós. Eurípides Barçanufo também já foi um espírito lá atrás, também como nós. E nós, pouco a pouco. Então, a gente não deve perder a oportunidade de praticar a caridade, de auxiliar o próximo, porque somente na prática da caridade a gente observar, né? E a gente pode ser caridoso de várias maneiras, de várias formas, de vários jeitos, né? A gente pode ser caridoso em escutar o próximo. A gente pode, agora está difícil o abraço, né? Mas escutar a gente pode, né? Abraçando, quando voltar, se Deus quiser, tudo isso vai passar logo. Principalmente agora na pandemia, quantos locais orando, né? Centros espíritas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, todos em oração em prol dos nossos irmãos que foram acometidos da Covid-19, muitas doações de alimento, né? Teve um rapaz que aqui em Jacarepaguá tem van para o centro da cidade, né? Então, o grupo que ia com ele, o pessoal que estava indo com ele, fez depósitos para ele, porque ele não estava tendo como, né, sem ninguém para ir trabalhar, ele não estava tendo como manter frente às suas despesas, porque ele vive do transporte alternativo e não tem ninguém indo trabalhar, então aqueles passageiros se cotizaram. Olha só quanta coisa boa a gente pode fazer, a gente pode, né? A gente pode ser caridoso com nossos amigos, né? Mas sendo um amigo verdadeiro,
não é aquele amigo que o amigo faz uma besteira e a gente passa a mão na cabeça dele, não. A gente tem que ser sincero com ele, porque o bom amigo é aquele que alerta o amigo do erro que ele está fazendo, daquilo que ele fez, dando uma boa orientação e não incentivando o amigo quando ele está fazendo coisas erradas e a gente incentivar, bater palma, rir, que aí a gente não está sendo amigo, porque aí a gente vai estar fazendo com que esse amigo ele acabe, né, nas suas más ações. Daqui a algum tempo ele vai encontrar uma coisa ruim na frente, né? Outro exemplo também, outro dia eu estava vendo eu não me lembro, vocês vão me perdoar, um espírito relatando no livro, falando sobre a questão né, de comprar e vender as coisas. Muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa, a gente sabe que aquela coisa que a gente está comprando vale um valor X. E, às vezes, a gente abusa daquela pessoa e acaba por uma necessidade dela, por exemplo, alguém doente na família, a pessoa precisa vender urgentemente, e a gente sabendo, aproveitando-se do momento que a pessoa está vivendo, e a gente compra por valor que é muito inferior. A gente sabe que a gente está abusando daquela pessoa. A gente sabe que a gente está sendo totalmente egoísta e fazendo isso dessa forma, né? Hoje, a Elvia aqui, minha esposa, né, ela estava numa loja e aí, toda vez que ela chamava o Uber, as pessoas trocou 4, 5 carros. Aí, no quarto, ela mandou assim: por favor, você já é o quarto que troca a corrida, por favor. Aí o rapaz foi, aí falou: ah, moça, desculpa, é que ela estava numa casa de material de construção, é que as pessoas aqui elas abusam, porque a pessoa chama e coisas muito pesadas para colocar no carro a gente tem que ajudar a carregar por um valor muito baixíssimo. A pessoa saberia que se fosse contratar um frete para levar pisos, azulejos, um monte de coisa, iria pagar um valor. Ele falou do caso também do supermercado, a pessoa com 3 carrinhos de compra, mais 4 pessoas para entrar no carro, né? Então, todas as nossas ações, nós temos que pensar. Porque foi perguntado no Livro dos Espíritos, na questão 886, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os espíritos responderam para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Era assim, desse modo, que Jesus entende, né? Entendia não, né? Que Jesus entende a caridade. Então, é dessa maneira que nós devemos agir, né? Porque vai ter sempre alguém que nós vamos ter que tolerar, vai ter sempre alguém que vai fazer algo contra nós que nós vamos ter que perdoar, vai ter sempre alguém. Então, tudo isso que nós fazemos é caridade, né? A gente não divulgar o mal é caridade, né? Diz também no Evangelho que a gente só deve, se o mal só vai prejudicar aquela pessoa, nós devemos deixá-la, porque aí, né, muitas vezes a gente não tem como auxiliar aquela pessoa, como fazer aquilo, né? A gente não tem uma intimidade, né? Mas se aquele mal vai prejudicar a muita gente, então isso a gente tem que revelar, porque mais vale que caia uma pessoa só do que caiam muitas, né? Então, são tipos de ações que nós devemos praticar, né? Ser tolerante, né? Perdoar. Porque quando Pedro pergunta para o Cristo, ele fala 70 vezes 7, quer dizer ilimitadamente, né? E a gente, né, e muitas vezes a gente se coloca sempre na posição de eu não aturo mais, eu não quero mais, e com isso a gente está deixando de ser caridoso, porque o mestre pede para nós sermos caridosos. Logicamente que é difícil, algumas situações nós sabemos que é difícil, né? Algumas situações nós sabemos que é difícil. A gente né, em certos casos, mas nós somos processos que nós estamos inseridos. E nós, como cooperadores do Cristo aqui nesse planeta, nós temos que ir tentando, burilhando, tentando, trabalhando, tentando fazer o bem.
Vou lembrar aqui do nosso querido Eurípides Barçanufo, né, que tão logo ele vai na Fazenda Santa Rita, lá em Sacramento, em que o tio dele tinha montado um centro espírita, e ele lá ele faz um desafio que todos eram semi-analfabetos, e um que era analfabeto, ele falou que ele era católico ferrenho, tinha montado a congregação de São Vicente de Paulo, da igreja. Naquela época dele, as pessoas não tinham Bíblia, só os padres davam para alguns leigos para poder estudar, mas não era vedado. Ele foi uma das pessoas que recebeu a Bíblia. Então ele chegou lá e falou assim, se esse negócio de espiritismo é verdade, eu quero que o Aristide, que ele sabia que era o Aristide, não sabia nem ler e escrever, e era uma pessoa muito rude, muito tosca. Eu quero que Aristide me explique as bem-aventuranças por João Evangelista. E ele chega lá, daqui a pouco, começa a reunião, daqui a pouco o Aristides levanta e começa a fazer toda a explicação das bem-aventuranças e depois fala João Evangelista. Aquilo surpreendeu ele. Ele foi dormir, conta a Amélia Rodrigues que ele saiu do corpo, foi até zonas infinitas, e chegando lá, ele viu uma pessoa assim de costas, e ele ficou olhando assim, aí observou que era o Cristo. Aí ele tentou chegar perto, com muito receio, tentou chegar, viu que tinha um certo limite, que não podia mais passar ali, e quando ele olha, vê que o Cristo está com lágrimas. E aí ele fala, Senhor, estás chorando? Choras por aqueles que não conhecem teu evangelho? E o Cristo falou para ele, não, Eurípides, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Nesse instante ele caiu, voltou para o corpo físico, acordou. Então, diz, né, a querida mentora, que a partir daquele dia ele arregaçou mangas e foi trabalhar em prol do próximo pela caridade. Ele foi chamado apóstolo da caridade, né? De tão, né, com a caridade de cura. Depois ele fez a sua farmácia que dava remédio de homeopatia, que dava remédio de graça. Ele estava na escola, que foi a escola Allan Kardec, a primeira escola do Brasil espírita. Ele lá, de repente, ele caía assim, os alunos já sabiam que ele tinha desprendido do corpo. Ele ia para algum lugar, fazia algum parto, ajudava, alguém voltava. E assim foi toda a vida do Eurípides. Tem um caso até que é até engraçado, que uma vez uma moça, né, precisando de uma receita homeopática, pede para o marido para ele ir lá e aviar para ela uma receita. Vai lá com o seu Eurípides e havia uma receita para mim. Aí ele foi, não queria ir muito, ela forçou, ele foi. No meio do caminho, ele parou lá numa venda e começou a jogar sinuca, esqueceu da vida. Quando ele viu, já estava tarde demais. O que ele fez? Ele pegou uma garrafa, foi lá no rio, encheu de água e levou para a esposa. E falou assim, aqui, o seu Eurípides pediu para você beber isso aqui 3 vezes ao dia. E deu para ela. Aí ela foi, passou um tempo, olha, diz para o seu Eurípides que eu já tô quase boa, já estou praticamente boa, mas pede mais desse remédio para mim ficar totalmente curada. Aí ele pegou a garrafa, foi, antes dele dele bater na porta do Eurípides Barçanufo, o Eurípides abriu a porta, já estava com o remédio na mão, e falou assim, olha aqui, aqui está o remédio, mas nunca mais faça isso. Né, que ele tinha pego a água do rio, que poderia ter feito mal, mas como a espiritualidade está sempre atenta, né, não ia deixar aquele que era o apóstolo da caridade passar por isso, e nem aquela moça sofrer por uma ação errada do marido, e acabou protegendo e acabaram transformando aquela água em remédio. E ele chamou a atenção dele, ele ficou com olhos arregalados, porque ele não contou para ninguém daquilo que tinha acontecido. Né, meus irmãos? Então nós vemos sempre o auxílio, o amparo do amor e a caridade. É a caridade que vai modificar. É com a caridade que a gente vai transformar esse mundo. E se a gente for mais caridoso um com o outro, nós, né, não vai ter sempre ninguém pensando em tirar vantagem do outro. Né?
Os governos serão melhores, porque tudo vai pensar em prol da coletividade. A relação de vizinhos vai ser melhor, porque todos vão pensar sempre, né? Olha, eu vou fazer isso, mas será que se o meu vizinho fizesse isso, eu iria gostar? Né? As relações seriam melhores, as relações de trabalho do empregador contra o empregado, do empregado contra o empregador. Eu estou recebendo, será lícito eu malbaratar meu tempo, que eu estou sendo pago e não fazer? E assim o empregador será lícito. Ele faz tanta coisa, eu não estou pagando tão pouco para essa pessoa que é tão dedicada e não deveria valorizar? As relações seriam muito melhores. O mundo se transformaria e aí sim haveria transformação do planeta Terra, né? Para a gente transformar esse planeta. Eu trago aqui também, vocês veem aqui, essa imagem aqui, né, do livro aqui, Mãos, o Instrumento de Deus, que é o quadro, aquele quadro que é as duas mãos, que se chama Mãos que Oram, que é a história do... O meu alemão é péssimo, gente, vocês vão perdoar. Do Albrecht Dürer. Ele nasceu em 1741, numa vila, numa aldeia, perto de Nuremberg, na Alemanha. E ele tinha um irmão chamado Albrecht e Albert. Eles eram gêmeos, né? Então, os dois, o pai dele trabalhava quase 18 horas por dia nas minas de carvão, em qualquer emprego que aparecesse para sustentar a família, que tinha muitos filhos. E os dois sempre gostaram muito de pintura. Sempre queriam muito pintar, mas eles eram pobres e o pai nunca teria uma condição de fazer isso. Então, o que eles combinaram? Eles combinaram que um deles ia trabalhar na mina de carvão para poder sustentar o outro na academia de arte. E resolveram fazer isso depois de uma missa, jogaram uma moeda para o alto e aquele que ganhasse ia para a escola e aquele que perdesse ia para Minas para custear o trabalho. O Albert perdeu, o Albrecht ganhou, o Albrecht foi para a escola. E lá ele se esmerou muito, foi reconhecido, seus quadros eram melhores que os seus professores, a tinta a óleo, a pintura flamenca, e ele foi ganhando notoriedade nos 4 anos que ele estudou lá e virou artista já vendendo quadro. Quando ele retorna para sua aldeia, a sua família faz uma janta para recepcioná-lo. E lá ele, na janta, toda a família ali, ele, em um dado momento, ele propõe um brinde para agradecer o irmão dele, o Albert, que trabalhou na Minas para que ele pudesse ter feito a Escola de Belas Artes. E falou que para ele, agora, meu irmão, agora é a sua vez, você pode ir para a academia, que eu vou custear todos os seus estudos lá. E aí o Albert falou, meu irmão, eu agradeço muito, falando em lágrimas, eu agradeço muito, mas para mim já é tarde. As minhas mãos já quebraram, cada dedo já quebraram pelo menos uma vez. E a artrite da mão direita não permite nem que eu levante a taça para fazer um brinde a você. Para mim não dá mais. E assim o Albrecht pegou a mão do irmão, que foi a mão que possibilitou ele trabalhar, estudar e se formar como pintor, e pinta, que ele só chamou esse quadro de As Mãos, e o mundo inteiro colocou o nome de Mãos que Oram. Né? Então, queridos irmãos, para todos nós, vamos combater em nós o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, dando mãos que ajudam, mãos que amparam, mãos que seguram, mãos que acariciam. Vamos botar as nossas mãos para fazer o bem ao próximo. Vamos colocar as nossas mãos para auxiliar. Vamos colocar as nossas mãos para segurar. Vamos fazer com que, cada vez mais, as nossas mãos possam ser elementos de ajuda e não de ferir. Né? Que Deus, Jesus e querido Francisco de Paula nos auxiliem e nos amparem hoje e sempre com a graça de Deus. Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço a oportunidade. Eu deixo um beijo no coração de todos os irmãos que aqui se encontram nessa live. Infelizmente, eu estou no celular, eu gostaria de ver cada rosto amigo, daí dos tempos do Francisco Paula, na reunião de quarta-feira à noite, no segundo andar, no terceiro andar, com a Eliane ali,
com a Márcia Val, né, com os amigos que passamos tanto tempo ali, as câmeras de evidências, né, as câmeras de prece, né, todo aquele trabalho que é tão bonito que o Francisco Paulo desenvolveu. E, para mim, eu trago sempre no coração esses ensinamentos ímpar que chegaram para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que eu passei do tempo, Eliane. Eu tenho tempo ainda? Não, já terminou o tempo, mas você foi no tempo Que certo. bom. Foi no tempo certo, tá? Foi muito bom, Luiz. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai te convidar outras vezes, Eu tá? fico feliz. Fazer outros estudos, tá bom, querido? Obrigado. Muito obrigada. Então, agora nós vamos nos encaminhando para o encerramento. Eu vou fazer a irradiação e logo em seguida a Márcia vai ler o boletim, tá, Márcia? E depois a dona Clélia vai fazer a prece de encerramento e agradecimento. Então, vamos fazer a irradiação. Essa irmãzinha que entrou agora, que disse que está desesperada, que perdeu muitos familiares, amigos, que essa irmã, que ela possa agora elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, e pedir forças a Jesus, porque é Ele que nos auxilia, nos ampara, é Ele que nos dá força, tá, minha irmã? E todos nós. Todos estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Tá. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, humildemente a vos pedir as vossas bênçãos, a vossa proteção para todos nós, mas especialmente para esses irmãos que estão em aflição, estão em desespero por tantas perdas de amigos, de parentes. Que eles possam, Senhor, pensar na sua vinda aqui na terra, por amor a nós. Pensar em ti, Mestre querido, que morreu na cruz, ainda jovem, sem nenhum pecado, por muito amar, por muito nos amar, Senhor. Que essas pessoas, nesses momentos de angústia, pensem em ti, Senhor. Pensem nesse homem, nesse mestre maravilhoso que desceu à terra e foi crucificado. Que nós, todos nós que somos encarnados, estamos passando por provas e expiações. Então, possamos cumpri-las, cumprir as nossas provas, as nossas expiações, nossas missões, com um pensamento sempre elevado a ti, a Deus nosso Todo-Poderoso, aos nossos guias espirituais, com muita alegria no coração. Por mais tristes que fiquemos, que a gente possa se alegrar, que a gente possa, Senhor, ouvir uma palavra, uma canção que fala de beleza, um livro de muito ensinamento, como esse que foi dito agora pelo Luiz, ouvir a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que tem tantas palavras bonitas, que a gente não caia no marasmo, na depressão, na mesmice, Senhor. Que a gente possa estar sempre com o pensamento firme em Deus. E que pedimos também, Senhor, a vossa proteção para todos os parentes, os amigos, para os nossos lares, Senhor. Obrigada, Senhor. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, passamos a palavra agora à Márcia, que vai ler o boletim, e logo em seguida a dona Clélia vai fazer a prece de agradecimento e encerramento. Obrigada. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Nós temos sessões públicas virtuais às quartas-feiras, às 10 da manhã e às 8 da noite, é pelo aplicativo Zoom, às sextas-feiras, às 15 horas, pelo WhatsApp, e às sextas-feiras, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Uma observação: as palestras pelo Zoom são gravadas. Caso não queira que sua imagem seja compartilhada,
desligue a câmera e é importantíssimo manter o microfone desligado para não haver transferência na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração, evitar conversas e ou manter outras atividades paralelas, comer e usar roupas adequadas. No site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós encontramos a prece pela humanidade, diariamente às 20h30 em sua residência. Leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso deseje, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione pandemia, irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. Prece pelos desencarnados é no mesmo local da prece pela humanidade, da irradiação, todas as segundas às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais evocando o irmão desencarnado. Palestras virtuais acontecem todas as terças, quartas, sábados e domingos. Podem procurar na aba Divulgação CEFP no YouTube, lá no site. Jornal A Caridade, disponível em versão digital todos os meses, lá no site. Na aba Divulgação, Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone de WhatsApp e o curso desejado. No jornal desse mês, na edição desse mês, ainda não aparece, mas no mês que vem já vai estar, o ESD, que é realizado toda terça-feira, às 9h pelo WhatsApp. Então, quem quiser o ESD, basta mandar um e-mail para esse endereço aqui, tá? contato@cefp.org.br. O atendimento fraterno, aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento. Clique no link existente no site da congregação ou diretamente no www.espiritismo.net. Há uma equipe, uma parte da equipe do atendimento fraterno da casa fez o curso lá no espiritismo.net, né, do atendimento virtual, e alguns deles estão realizando trabalhos, né, com essa equipe. Para o Lar de Francisco, a gente está aceitando doação de fraldas de tamanhos G, EG e XG, pomada para assadura, luvas de látex de tamanhos M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool líquido de 70%. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, em Riachuelo. Então, por favor, agora, dona Clélia, faça para nós a prece de agradecimento e encerramento, dona Clélia. Dona Clélia, tem que ligar o microfone. Não tá. Vê se está ouvindo agora. Agora está ouvindo? Agora. Então tá bom, Então vamos lá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. O nosso irmão falou do egocentrismo. Nós falamos da oração. Também vem do latim a palavra
ores, boca, da boca. É o sentimento saindo pela nossa boca. Então vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso amado Mestre, à terra, Jesus, tu vieste para nos trazer a lição do amor e do perdão. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que nos tem dado em esta vida viver, sofrendo, lutando, vivendo, sem nunca esmorecer. E se é livre a semeadura, obrigatória é a colheita. E na vida somente o que dura e que a morte não pode levar é o amor, a caridade que nos faz a Deus chegar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por este facho de luz que sobre nós é mandado e por te sentirmos sempre, sempre ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Não me ouviu? Graças a Deus. Muito obrigada.